que a atuação de hoje do Flamengo foi ridícula, contra um time ridículo, contra um time que não fez um ponto sequer nessa Libertadores, e que essa atuação foi tão decepcionante quanto a primeira fase do todo-poderoso Flamengo na Libertadores. Mídia Esportiva largou o aço para cima do Flamengo de Felipe Luiz, do desempenho da equipe dentro de campo na Conmebol Libertadores, vitória magra no ufa-ufa, no sufoco, para cima do Deportivo Táchira e garantiu a segunda colocação no grupo. A Mídia Esportiva não poupou, não teve papas na língua, e eu vou trazer esses cortes da Mídia Esportiva aqui para vocês. Antes de tudo eu te peço, se inscreve no canal, porque eu sou o Fabrício do Fabrício na área e trago informações importantes do futebol aqui, como esses cortes, entrevistas coletivas e análises táticas. Então se inscreve no canal para você não perder nada e bora ver o que a mídia falou sobre o Flamengo. Crédito do vídeo na descrição. Nada mudou no Flamengo da Libertadores. Porque se eu critiquei o Flamengo do Tite na Libertadores passada, quando classificou dramaticamente, brigando com o Palestino para se classificar, eu não vou ser comentarista de resultado. Eu não sou frouxo. Eu vou falar que a atuação de hoje do Flamengo foi ridícula, contra um time ridículo, contra um time que não fez um ponto sequer nessa Libertadores, e que essa atuação foi tão decepcionante quanto a primeira fase do todo-poderoso Flamengo na Libertadores. Não dá para levar na normalidade, e eu não vou levar na normalidade passar drama. O torcedor do Flamengo passar drama num jogo contra o Deportivo Táchira. O time da minha mãe, do Spinning, faz jogo duro contra o Deportivo Táchira. E o principal, passou sufoco e termina classificado, mas do ponto de vista de desempenho, ficou muito abaixo do que se espera. A torcida tem razão em vaiar esse time? Paulo Calçade, boa noite. Olá, boa noite, Marcela, boa noite, companheiros. Olá para você que nos assiste. O torcedor, ele está no direito dele. Mas é uma questão assim, de vaiar. É uma torcida que normalmente, quando não gosta do que está vendo, vai. Tem outras torcidas que esperam, que apoiam incondicionalmente. Não é o caso deste momento da torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo vai ao estádio para ver uma grande exibição de futebol. E não está vendo. Não está vendo porque a campanha do Flamengo na Libertadores não deixou, em momento algum, um rastro de excelência. Você fala assim, uau, esse é o Flamengo que vai disputar o título. O que o Flamengo jogou na Libertadores não credencia a disputar o título. O que o Flamengo representa, o orçamento, que ele tem dinheiro de jogador bom, aí sim. Só que o que ele mostrou até agora, não. E o Flamengo volta a jogar Libertadores, como todos os outros, em agosto. Sim. Então nós temos muito tempo pela frente para encerrar esta fase e iniciar uma nova. O Flamengo precisa. Tanto que ele sai em segundo colocado no grupo, ele pode pegar São Paulo, ele pode pegar Palmeiras, ele pode pegar o River. O Inter. Então, as coisas realmente podem ficar piores. Mas é um Flamengo que, em momento algum, jogou um futebol razoável na Libertadores da América. O Flamengo marcou 6 gols em 6 partidas. 6 gols, 1 gol por jogo. E ainda perdeu uma partida em casa para o Central Córdoba, que é o jogo que fez toda a diferença. Um empate naquele jogo teria dado hoje ao Flamengo a primeira colocação do grupo. Então o torcedor vaia porque não está vendo aquilo que acredita e tem todo o direito de cobrar, acredita que pudesse ver na Libertadores. E a gente falou, esse grupo aqui é acessível, né, Marcelo? E ficou 11-11-11, né? 11-11-11. 3 times com 11 pontos, só o Deportivo Táchira, né, na última colocação. Jean Oddi também conosco aqui no Linha de Passe. Jean, impressiona porque todo mundo estava esperando uma goleada hoje do Flamengo contra o Deportivo Táchira, precisava da vitória, então ainda mais, vai partir para cima, é no Maracanã, mais de 66 mil torcedores por lá, mas pelo que demonstrou em Libertadores não é algo que chama a atenção não, porque esse é exatamente o Flamengo de Libertadores. Pois é, boa noite Marcela, boa noite para todo mundo. É verdade, é a terceira vez seguida que o Flamengo, sempre com o elenco mais caro, com o elenco mais rico da Libertadores, passa da fase de grupos na segunda colocação. É impressionante isso mesmo, porque a diferença do Flamengo, sobretudo na fase de grupo para os seus adversários, ela é muito grande, né? E ela era muito grande mais uma vez. E, de novo, pela terceira vez seguida, o Flamengo passa na segunda colocação. Hoje é aquele tipo de dia que a gente, assim, o resultado veio, a classificação veio, mas sobra muito pouco espaço para elogio, né? Acho que foi um padrão do Flamengo nessa Libertadores, a gente sentar aqui nessa mesa, depois do jogo do Flamengo e dizer, bom, o importante era ganhar. O que teve de bom foi o resultado e tudo mais, e etc e tal. Eu acho que hoje até isso fica difícil dizer,
porque realmente, pela fragilidade do adversário, a gente está falando do Deportivo Táchira, que é muito, muito frágil, ficou claro isso durante o jogo, né? O quanto de bola o Táchira entregou para o Flamengo na saída de bola, permitiu ao Flamengo fazer gols. Então, eu não digo nem que o resultado é bom, porque contra esse time, com essa fragilidade toda, acho que a obrigação do Flamengo era ter feito os gols necessários, mais 2, para ficar na primeira colocação e escapar, né, de Palmeiras, de São Paulo, de River Plate, de provavelmente Racing, Internacional. Claro que sempre você pode dar sorte. A sorte do Flamengo qual seria? Pegar a LDU, o mesmo time que ficou na primeira colocação do seu grupo nas oitavas de final. Ou, vá lá, um Vélez. Mas, assim, a chance de você ter um confronto já muito mais duro nas oitavas é muito maior. Então, acho que nem o resultado foi tão bom assim. Agora, imaginar o sofrimento que a gente viu no final do jogo, principalmente, isso eu achei que era impossível. Mesmo tendo visto os 90 minutos, imaginar esses 3, 4 minutos finais, eu não imaginava. Foi uma coisa absurda mesmo, que tem de torcedor agradecendo ao Rossi por essa classificação. É realmente impressionante. André Kfouri, sobre a frase do "o importante era ganhar", é difícil a gente utilizar essa frase quando o Flamengo, porque já demonstrou o que demonstrou de futebol, já apresentou um futebol muito melhor do que apresentou hoje, e também por conta do elenco, né? Então é difícil a gente olhar para o Flamengo e falar assim, mas o importante é que vencer uma partida. Mas boa noite, Marcela, boa noite a todos. Esse jogo, ele é compatível com o resto da fase de grupos do Flamengo, né? A gente não pode reclamar, a gente não pode criticar o Flamengo de incoerência durante essa fase de grupos da Libertadores, em que a gente imaginava que, por exemplo, o Flamengo faria o que o Palmeiras fez no seu grupo. O Palmeiras encerrou a sua fase de grupo hoje com um placar de tênis, um pneu na última partida e zerou a fase de grupos do torneio. A gente imaginava que o Flamengo fizesse algo parecido, tem potencial para isso. A gente olha os adversários, o que o Flamengo já tinha jogado, né? A capacidade técnica, aquilo que o Flamengo reúne como jogadores, um número de jogadores com capacidade para decidir, desde o início contra esse mesmo Táchira, mais fora de casa, obviamente, quando o Flamengo vence para abrir a Libertadores e é criticado pelo Felipe Luiz com justiça na entrevista coletiva, ali parecia que, bom, a partir de agora as coisas vão ser diferentes, esse foi um jogo fora daquilo que o Flamengo poderia fazer, deveria fazer. E com o passar do tempo, óbvio, a visita do Córdoba ao Maracanã, quando o Flamengo se colocou num buraco que ele conseguiu sair hoje, com muito sofrimento no final do jogo. E a falta de controle que o Flamengo demonstrou, que é uma das principais características do time que o Felipe Luiz quer ver em campo, ela ficou muito evidente no final, né? Porque uma coisa é você passar por um período de sofrimento no jogo, porque as coisas não estão acontecendo, você tenta de um jeito, que é com mais elaboração, você não consegue, porque você está sendo bem marcado e não parecia estar num dia inspirado. Numa noite inspirada. O Pedro, por exemplo, fez uma atuação aquém daquilo que ele está acostumado a fazer e a gente está acostumado a ver. Mas isso não é uma crítica individualizada, ele não é culpado de nada, mas é um detalhe a mais numa noite em que o Flamengo jogou mal. Aí você começa a tentar chutar de fora da área, que é um recurso plenamente válido e inteligente em situações como essa. As coisas não funcionam também. E aí o medo do gol não sair começa a tomar conta do estádio e depois do time em campo e você percebe uma equipe travada pelos nervos ao não conseguir jogar. Faz o gol e parece que quando o jogo vai terminar, esses mesmos nervos voltam a te prejudicar, porque você não conseguiu dar o segundo passo, que é um segundo gol, pelo menos, não em relação ao saldo no grupo, mas para dar a garantia da vitória e pelo menos tornar o ambiente no Maracanã mais tranquilo. Para o fim, o calor que o Flamengo levou do Táchira, eu estou de pleno acordo com o Jean. Dava para imaginar uma série de coisas ruins acontecendo na noite de hoje. Mas o Flamengo sofrer da maneira que sofreu e quase levar o gol de empate, quando deveria estar soberano em campo, defendendo esse placar de 1-0, que não era o melhor que o Flamengo poderia fazer, mas fazia, pelo menos, com que o Flamengo escapasse dessa fase de grupos em segundo lugar. Agora é aquilo, potencial é potencial. O Botafogo se classificou ontem, em segundo também. Então, vai ter bastante gente aí que se orgulhou da sua fase de classificação e do primeiro lugar, já de cabelos em pé. Para pegar Flamengo e Botafogo. A parte teórica disso é a pura verdade. O Flamengo, principalmente, não mostrou futebol que confirme essa ideia. O sorteio segunda-feira, meio-dia, e é claro que vocês acompanham aqui na ESPN e também no Disney Plus. Vamos para o Maracanã, vamos conversar com o Gustavo Zupac. Ele acompanhou, inclusive, estava na transmissão, nos comentários. Ô Zupa, a torcida reclama demais, o Rossi não gosta porque a torcida vai no intervalo, mas é um Flamengo que poderia apresentar um futebol muito melhor, não consegue apresentar. Mas era um Flamengo que tinha a obrigação de vencer e por isso ficou muito nervoso. O Flamengo, pelo tamanho que tem, não tem de ficar nervoso porque tem de vencer Deportivo Táchira em casa não, Zupa.
É isso, Marcelo. Uma ótima noite a você, aos companheiros e ao fã de esporte. Acho que o que deu para ver de algo positivo, de trechos de bom jogo nessa vitória do Flamengo sobre o Tátira, foi muito menor do que se imaginava, né? O Flamengo, como é de praxe, como é o seu padrão, começa os tempos com muita força e quando não consegue abrir o placar ou aumentar o placar no segundo tempo, nesse começo, o time tem mostrado dificuldade de manter. Então, os primeiros 10, 12 minutos não foram ruins, os primeiros 15 minutos do segundo tempo foram interessantes, mas o Flamengo teve problemas para executar a sua proposta. Eu nem acho que o problema hoje foi a proposta. Seria desafiador para o Flamengo tentar furar de fato a linha de 5 defensiva. O Tátira mudou a maneira que joga. O Tátira raramente joga com 3 zagueiros. Aliás, o Tátira na temporada só jogou antes de hoje 2 vezes com 3 zagueiros. Contra o Flamengo, lá na ida em São Cristóbal, e contra a LDU em Quito. Hoje foi a 3ª vez, porque o Tátira sabia que tinha que reforçar o sistema defensivo para enfrentar o Flamengo. Então seria previsível o nível de bloqueio que o Flamengo teria que tentar furar. Então, acho que até do ponto de vista estratégico, o Felipe tentou um jogo por fora, porque por dentro tinha muito congestionamento, o Cova e o Requenha fechando o espaço à frente da zaga, com a linha de 5 por trás, os pontas baixando, então era natural que por fora o Flamengo tentasse. Então até acho que estrategicamente o Flamengo, em termos de proposta, fez o que deveria fazer, mas em termos de execução foi muito mal, né? Durante muito pouco tempo, algo de positivo no primeiro e no segundo tempo, e ao ver que as coisas não fluíram, o time viu o relógio passando e uma ansiedade, uma intranquilidade muito grande. O Flamengo venceu, o Flamengo se classificou, mas chama a atenção que um time tão técnico como o Flamengo, tão qualificado, contra um time tão inferior contra o Tátira, que estava sem a sua dupla de zaga titular, estava sem o seu lateral esquerdo, que é um bom marcador, estava sem o seu camisa 10, que é o jogador mais técnico da equipe, que é o Carlos Roça, o Flamengo dependeu do pragmatismo para se classificar. E a gente não espera ver o Flamengo contra um time como o Tátira depender do pragmatismo. O que eu quero dizer como pragmatismo? Em qualquer jogo de futebol, quando as coisas não fluem como um time espera, quais são os 2 eventos capazes de transformar a partida? Uma bola parada, um milagre do goleiro. E foi exatamente por isso que o Flamengo se classificou, através desses 2 eventos. Uma bola parada, uma falta muito bem cobrada pelo Araújo e um belíssimo gol do Léo Pereira, a movimentação perfeita e o tapa com peito de pé muito bonito para um zagueiro, e o milagre que o Rossi fez no final, né? Aliás, nos 2 últimos jogos do Flamengo, as 2 últimas vitórias do Flamengo, com interferência direta do Rossi. O pênalti que ele pega no Allianz Parque, que possibilita ao Flamengo depois construir a vitória, e a bola do jogo que ele pega na reta final. Então, assim, eu também não gosto de arquibancada vaiando em intervalo do jogo. Agora, a vaia após uma vitória de classificação, para mim ela é sintomática. O torcedor viu o jogo que vocês viram. O torcedor viu o jogo que eu vi. A gente espera mais do Flamengo na Libertadores e, repito, hoje o Flamengo venceu um time muito frágil, puramente pelo seu pragmatismo, não pelo seu recurso técnico. É isso aí, pessoal. Esses foram os cortes que eu separei para vocês da mídia esportiva. Não tem papas na língua, realmente criticando demais o desempenho do Flamengo de Felipe Luiz na Conmebol Libertadores. Classificou em 2º colocado no grupo onde deveria ter passado em primeiro, um grupo considerado fácil. Eu quero saber a sua opinião. Comente aqui. Se você é flamenguista, se você é corneteiro, se você é amante do futebol, deixe sua opinião aqui nos comentários. O que você acha do desempenho do Flamengo na Libertadores e se você acha que vai muito longe, porque a sua opinião aqui é muito importante. Então vai deixando nos comentários a sua opinião e, claro, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos, que eu trago informações importantes do futebol aqui nesse canal. Independente se você é clubista, se não é, segue para dar aquela moral, porque a sua presença aqui é valiosa. Tamo junto. Será que o Flamengo de Felipe Luiz vai longe na Libertadores?